A facada que Bolsonaro levou em sua passagem por Juiz de Fora, se não foi o que o elegeu, com certeza foi um dos fatos que mais contribuiu para que isso acontecesse. Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. Este vídeo é a continuação do vídeo de semana passada. Então depois de assistir esse vídeo, vai lá e assiste ao outro também, para melhor compreender a nossa conversa de hoje. E vamos continuar conversando sobre o nosso presidente. Pois o caso da facada ocupou o noticiário nacional sobre as eleições na época, tornando o nome Bolsonaro conhecido a nível nacional. E o mais importante para ele, o ajudando a se manter longe dos debates eleitorais, pois nos poucos que ele compareceu, ele se mostrou muito fraco de debate. O caso provocou uma comoção nacional, despertou em muitas pessoas uma espécie de compaixão por Bolsonaro. E acabou atraindo não só o voto da extrema-direita, mas também da direita tradicional e da centro-direita. E com isso passou a ser conhecido por grande parte do eleitorado. E Bolsonaro conseguiu encarnar, melhor que qualquer outro candidato, o antipetismo, que tomou o país devido à Lava Jato. E com uma pauta econômica liberal que agradou principalmente os mais ricos. Foi para o segundo turno com o petista Fernando Haddad, que foi o representante do PT. Pois, como já dito no vídeo anterior, o ex-presidente não pôde concorrer devido à lei da ficha limpa. E Bolsonaro foi vencedor com 55% dos votos válidos. Durante as eleições de 2018, o candidato Álvaro Dias falava em convidar o então juiz Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça. Afinal, na época, Moro era o símbolo da Lava Jato e do combate à corrupção. Apesar de Bolsonaro, em momento algum, ter dito que iria fazer o mesmo, quando eleito, convidou Sérgio Moro para ministro da Justiça, o que chamou a atenção de muita gente, pois seria como Moro ter se beneficiado de uma decisão que ele não teria tomado como juiz. Tirou da disputa o favorito a vencer e foi convidado para um cargo político por aquele que foi favorecido com a sua decisão. Moro saiu do governo um ano depois, em meio a uma disputa com o presidente sobre a indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Uma das poucas coisas relevantes na economia que aconteceu durante o governo Bolsonaro foi a aprovação da reforma da Previdência, que, na verdade, de acordo com alguns analistas políticos, quem fez a reforma foi o Congresso Nacional, pois na época o governo e seus representantes ficaram fora das discussões. Outras medidas relevantes foram o novo marco do saneamento básico e a privatização da Eletrobras. Não que seja boa, mas é relevante. As outras privatizações prometidas não saíram do papel. A do Correio até saiu do papel e avançou, mas hoje se encontra parada no Senado. Reformas importantes para a nossa economia, que o governo também não conseguiu fazer avançar, foi a tributária e a administrativa. Paulo Guedes, ministro da Economia, se mostrou muito bom de discurso e pouco eficiente na hora de entregar o que promete. Por exemplo, prometeu 1 trilhão, como diria Ciro Gomes com T de tapioca, em venda de imóveis da União. Não cumpriu. Prometeu reduzir bastante as despesas públicas. Também não cumpriu. Prometeu zerar o déficit orçamentário no primeiro ano. Promessa essa feita a investidores internacionais. Também não cumpriu. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, logo primeiro ano de gestão Guedes, tivemos um déficit primário de 1,31% do produto interno bruto. Em 2020 e 2021, devido às dificuldades com a pandemia, também houve déficit. E para 2022, ainda pela pandemia, pela guerra da Rússia e Ucrânia, mas principalmente pela má gestão da crise econômica, economistas consultados pelo Banco Central para o relatório Focus esperam um resultado negativo de 1,20% do PIB. E de tantos pontos negativos e a baixa aprovação, apostou tudo no Auxílio Brasil, programa assistencial que substitui o Bolsa Família. O Auxílio Brasil tem pagamento médio de R$ 415 mensais, a mais ou menos 17 milhões de famílias. O presidente fez isso para tentar chegar melhor do que está hoje nas próximas eleições. Não tem dado muito resultado devido à inflação alta, deixando com a maior inflação em 20 anos.
A quantidade de mercadorias que um beneficiário do programa conseguia comprar em janeiro com R$ 415, agora em abril já não consegue comprar a mesma quantidade. E isso prejudica a popularidade de qualquer presidente. Parte da culpa dessa inflação toda é do próprio governo. Pois para viabilizar esse novo programa, aumentou-se muito os gastos do governo. Esse novo programa não foi planejado a partir de uma reorganização dos gastos. O governo aumenta os gastos como aumentou, o resultado é a inflação. Fora a má gestão da pandemia e da própria crise econômica pela qual o país passa. O Auxílio Brasil começou ao final do auxílio emergencial. E por falar em auxílio emergencial, o governo só criou esse benefício devido a uma grande pressão que sofreu. O governo criou um projeto de um auxílio de apenas R$ 200 mensais. O Congresso que brigou e tentou aumentar esse valor para mais ou menos R$ 500. O governo, para não sair de malvado e posar de benevolente, aumentou o valor para R$ 600 e ficou esse valor por 5 meses. A maneira pela qual o Bolsonaro tentou administrar a pandemia não agradou a maior parte da população. Em uma pesquisa feita pelo IBESP, 55% da população considerava ruim ou péssima a gestão da pandemia feita pelo presidente. Eu não sou o coveiro, tá certo? E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre. Essas são algumas das respostas dadas pelo nosso presidente a perguntas relativas à pandemia, mostrando todo o seu descaso com a doença, apesar do número de mortos na época. Bolsonaro foi contra as medidas de segurança, como o uso de máscara e isolamento social. Indicou medicamentos comprovadamente sem eficácia, o tal kit Covid. Desde o início fez pouco caso da doença, duvidando da sua real gravidade. E em sua face mais abominável, já com milhares de mortos, fez piada com os doentes da Covid. Em uma dessas, imitou de maneira chocosa alguém com crise de falta de ar. Demorou para comprar vacina, duvidou da eficácia dessas vacinas. E ainda hoje, mais de um ano depois de vacinação, ainda tem gente influenciada pelo presidente e seus filhos, ainda diz que as vacinas não foram testadas. Somos todos cobaias. Por causa de tantas bizarrices, alguns senadores resolveram promover uma comissão parlamentar de inquéritos, uma CPI, para investigar a atuação do governo na pandemia. Essa CPI mostrou 9 possíveis crimes de responsabilidade que o nosso presidente pode ter cometido. Um desses casos seria o suposto esquema fraudulento de compra de vacina, o caso Covaxin. O presidente, mais uma vez, entrou em confronto com as nossas instituições. No início, ele batia muito de frente com o Congresso Nacional. Todas as vezes que ele tentava mudar uma lei ou criar uma nova e o Congresso votava contra, ele, em suas lives, dizia que estava tentando fazer alguma coisa pelo povo e o Congresso não deixava. Depois que fez as pazes com o Congresso, se aliando ao Centrão, se voltou contra o STF, o atacando com uma certa frequência por vários motivos. Já atacou o TSE, através das urnas eletrônicas, chamando o sistema de farsa. Por esse mesmo sistema farsa que ele se elegeu deputado e depois se reelegeu mais 19 vezes. E em 2018 se elegeu presidente da República. Totalmente sem sentido, né? Já ameaçou descumprir ordens judiciais. E hoje seu principal alvo é o ministro Alexandre de Moraes, pois ele é o responsável pelo inquérito das fake news e o financiamento de atos antidemocráticos. Inquérito esse que investiga alguns de seus apoiadores. Mas não são apenas os apoiadores de Bolsonaro que estão sob investigação. O seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, também está sendo investigado por um suposto esquema de pegar parte do salário dos funcionários do seu gabinete quando ele era deputado pelo Rio de Janeiro. O próprio presidente teve funcionário fantasma em seu gabinete. Valderice Santos da Conceição, a Val do Açaí, que tinha um comércio em Angra dos Reis e trabalhava na casa do então deputado federal Jair Bolsonaro, enquanto tinha uma nomeação para trabalhar no gabinete do deputado, ou seja,
fazia serviço particular para Bolsonaro e quem a pagava era o povo. O argumento do presidente para isso foi que um monte de deputados faz isso. Como se pudéssemos normalizar um crime, um erro, pelo simples fato de um monte de gente fazer. Não interessa se um monte de gente faz. Não interessa se um monte de gente comete o erro. E continua sendo um erro. E quando um ou outro desse monte é pego, tem que responder. Tem que ser punido. Ou com multa ou com qualquer outra punição. 7 de setembro de 2021 foi organizada uma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. Até aí tudo bem, faz parte da democracia. O problema é que durante essa manifestação, alguns de seus apoiadores praticaram atos antidemocráticos, como pedir o fechamento do STF, do Congresso, a volta do AI-5. E o próprio presidente, em um discurso com falas muito agressivas, atacou os ministros do STF. Mas nos dias seguintes, diante de várias reações negativas, Bolsonaro recuou e divulgou uma carta que foi escrita com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, ao pedir desculpas e que não tinha a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Disse também que a harmonia entre os poderes é uma determinação constitucional e que deve ser respeitada por todos. A percepção da maioria é que o nosso presidente é inimigo do meio ambiente, pois durante seu governo houve um aumento do desmatamento, do garimpo ilegal e o enfraquecimento dos órgãos ligados à política ambiental. Em um mundo cada vez mais preocupado com as mudanças climáticas causadas pelas ações do homem sobre o meio ambiente, as ações do governo afetam a imagem do Brasil no exterior. Na COP26, apesar do nosso presidente não ter ido, o Brasil foi assunto em várias rodas de conversa. Afinal, os cientistas chegaram à conclusão de que o desmatamento é a principal causa das emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil. As plantas captam o gás carbônico da atmosfera. E quando as árvores são derrubadas, esse gás é liberado. O pior é que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, divulgou um relatório no qual mostra que o desmatamento na Amazônia Legal é o maior em 15 anos, o que dá razão à preocupação dos ambientalistas do mundo todo. A relação diplomática Brasil e Estados Unidos virou uma relação Bolsonaro-Trump. Bolsonaro e Trump criaram uma relação de amizade, até aí tudo bem. O problema é que Bolsonaro transformou isso em relação entre países, ou seja, o alinhamento diplomático Brasil e Estados Unidos, na verdade era um alinhamento Bolsonaro-Trump. E quando Donald Trump perdeu as eleições de 2020 para Joe Biden, a relação entre os dois países ficou abalada. Já com outros parceiros importantes, como a China, criou-se um clima ruim, com ataques e insinuações sem propósito. E o pior, feitos por ministros e os filhos do presidente. Para encerrar, nosso presidente até pouco tempo estava sem partido, desde que saiu do PSL, partido pelo qual se elegeu. Dizem que saiu porque queria mandar no partido, tomar conta do partido. E o Luciano Bivar, quem realmente mandava no partido, não quis abrir mão do comando para Bolsonaro. E Bolsonaro, sem espaço, óbvio, saiu do partido. Tentando se aproveitar da sua popularidade na época, tentou criar seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil. Não conseguiu. Então, para poder se candidatar à reeleição esse ano, se filiou ao PL, Partido de Valdemar Costa Neto. Sem preconceito. Mas para Bolsonaro, que fala tanto em ser anticorrupção e anti-PT, Valdemar da Costa Neto foi aliado do PT durante o tempo que o partido esteve no poder. Foi preso na Lava Jato por corrupção em parceria com o PT. Réu confesso que só está livre por meio de um habeas corpus. E agora foi divulgado um esquema de compra de ônibus escolar com um sobrepreço de mais de 700 milhões de reais. Estão envolvidos no esquema indicados políticos do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do próprio Valdemar da Costa Neto. Nunca nesse país, os parlamentares do Congresso Nacional tiveram tanto acesso a recurso financeiro e cargos do Poder Executivo à sua disposição. E o nosso presidente afirma de maneira categórica que não loteou cargos. Bom,
Provavelmente no futuro voltaremos a falar do nosso presidente, mas por enquanto é o que eu tinha para falar sobre ele. Obrigado por ter assistido ao vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo e não perca a oportunidade de colocar aqui nos comentários o que você pensa do nosso presidente. Um abraço e até o próximo.